Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, rogamos a Tua bênção para o nosso encontro desta manhã. Concede-nos a possibilidade e o melhor dos sentimentos para que conjuguemos santificados esforços no rumo da iluminação das consciências. Nós te suplicamos, orienta-nos e inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que humildes, da divulgação do Teu Evangelho. Sublime Educador das nossas almas, concede-nos ainda, a nós e a todos os nossos irmãos, as bênçãos da conduta pacífica e fraterna, para que reine a verdadeira felicidade em todos os corações. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia. Bom dia, Danilo Espuma, que garante o áudio e a sonoplastia do nosso programa. Nós nos abraçamos de novo e que a paz se nos faça em todos os momentos das nossas vidas. Sementeira Cristã, programa espírita, produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 920, a pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? A resposta: não. A vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje é o nosso prezado ouvinte Everton de Assis, de Capitinga, Minas Gerais, que nos pede esclarecimentos. O que pensarmos se as nossas orações não são atendidas? A resposta, meu caro Everton, virá no final deste programa. O Sementeira Cristã se realiza pela primeira vez neste ano de 2013. Grande parcela da humanidade, absorta pelas preocupações imediatas, diz que o dia, a semana, o mês ou o ano passam tão depressa que nem sempre tudo quanto queriam realizar alcança a satisfação do seu desejo. É óbvio, meus ouvintes, que não devemos generalizar esta ideia, porque enquanto muitos, queixando-se da falta de tempo para a execução das suas tarefas, exclamam surpresos ao consultar o relógio, já são tais horas do dia. Muitos outros, acomodados na ociosidade, experimentam surpresas contrárias. Dizem: ainda são tais horas. É verdade. Julgamos salutar a impressão que nos faz parecer que o tempo passa mais depressa. Aqueles que julgam estar o tempo se arrastando não enobrecem a própria existência, preferindo perder a sublime oportunidade da reencarnação e permanecer na ociosidade e numa vida sem proveito. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por qualquer que seja o tamanho do período de tempo de que disponha para sua completa satisfação,
todo o resto do tempo se lhe escoa numa sequência de amarguras e decepções. E tal como o alerta de Santo Agostinho, falamos aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e expiações, é preciso admitir que existem, em algum lugar, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado num corpo de carne, possui em sua plenitude esses belos planetas superiores, para os quais os nossos esforços e as nossas tendências nos farão gravitar um dia, quando estivermos suficientemente purificados. Todavia, não devemos deduzir das palavras de Santo Agostinho que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não porque ele mesmo esclarece que, dos progressos que já realizamos, deduzimos facilmente os progressos que ainda precisamos realizar. Dos melhoramentos realizados, não nos é difícil saber que novos melhoramentos podem e devem ser realizados. Tal é a tarefa imensa da humanidade ante a doutrina que os Espíritos revelaram. Assim, aquele luminar espiritual sentencia que uma santa emulação nos anime e que cada um dentre nós despoje energicamente do homem velho. Devemos tudo à divulgação da doutrina, qual coube começar o processo de regeneração da humanidade. É um dever de todos nós participarmos, cada um e todos, dos raios da luz sagrada. Todos, portanto, ao trabalho de divulgação dos princípios da nova ordem. Que todos os corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar, para as gerações que nos sucederão, um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Mas, para tudo isso, meus caros ouvintes, a sabedoria divina oferece sucessivas oportunidades para a consecução pelo espírito humano, que já detentor da razão, basta decidir pela ação benevolente, porquanto todos somos livres para pensar e agir, devendo considerar que temos todo o tempo para isso, transformando-nos num minuto, numa semana, num mês ou nos atrasamos durante séculos. Podemos promover a nossa transformação independentemente de muito tempo, mas consideremos, como é tradição na humanidade terrestre, que um período calendário nos seja nova oportunidade de realizações sublimadas pela nossa boa vontade, como nolo recomendou Jesus. Empreendamos maiores esforços no sentido evolutivo, mormente agora em que o nosso planeta passa por processo de elevação moral mais acentuado. Evidentemente, tarefa que compete aos homens e não à gleba terrestre, enquanto parte do conjunto psíquico que preside a psicosfera planetária. Nosso assunto vai continuar, mas vamos agora ao nosso momento musical para reflexão. De Schubert, arranjo de Henrique Simonetti, com orquestra RGE, regência de Henrique Simonetti, Serenata.
De nossa parte, falando do ponto de vista do nosso programa, por ser início de ano, julgamos oportuno externar os nossos sinceros agradecimentos pelo quanto a comunidade francana, particularmente o movimento espírita, contribuiu para a manutenção das atividades divulgadoras do Evangelho de Jesus pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, na condição de editor do Sementeira Cristã e por seus diversos departamentos, livraria, clube do livro, audioteca, videoteca, biblioteca e eventos doutrinários. Em nosso pensamento, a certeza de que no ano de 2013 teremos igualmente as oportunidades sublimes de contribuir para o maior de todos os empreendimentos, que é o nosso progresso moral, na medida dos nossos esforços. Rogamos a Deus que nosso irmão maior, o Cristo Jesus, na condição de pastor das nossas almas, possa contar com ovelhas mais bem comportadas na realização de uma vida planetária mais harmoniosa, segundo o nosso entendimento dos desígnios das leis supremas. Por certo, nosso governador planetário se sente entristecido com acontecimentos que nos angustiam e nos enlutaram, como as catástrofes que chamamos naturais e as que são provocadas pela nossa própria insensatez. Cumpre-nos entender, bem o sabemos, que mesmo os cataclismos que julgamos naturais não são mais do que reação da natureza às ações nefastas da psicosfera planetária, gerada pela mente insana de quantos são alunos rebeldes dessa abençoada escola chamada Terra. E é forçoso que nos lembremos de que a nossa casa cósmica, este planeta bendito, como outros em quantidade ilimitada neste universo infinito, nos acolhe na medida exata e justa do nosso merecimento, não nos sendo lícito esquecer que toda a reação da natureza é resposta justa e matemática à ação da psicosfera humana, das energias movimentadas pela conduta mental prevalente da humanidade. E aqui nos vemos outra vez obrigados a nos lembrar que esta mesma humanidade é formada segundo informações dos espíritos caridosos, a nos revelarem peculiaridades do mundo dos espíritos, que somos cerca de 24 bilhões de almas, encarnadas e desencarnadas, a habitarem este planeta. É por isso que já se disse acertadamente que se apenas uma mente humana ostenta enorme poder de realização, tanto no sentido construtivo quanto no destrutivo, imaginemos o quanto de bom poderia resultar da psicosfera formada por parcela prevalente da humanidade. Infelizmente, prevalece neste mundo sentimentos de ódio, de vingança, de orgulho, ambição desmedida e o comprazimento na maldade, na busca incessante do inescrupuloso progresso material. Isso tudo significa agressão, infração às leis divinas, a que a natureza reage implacavelmente a par das agressões perpetradas pelas nossas mentes doentias e intoxicadas pelo desejo incontido de conquistas materiais a todo custo e da prática do mal. Lembremos também das agressões físicas que praticamos em forma de extração do que chamamos de recursos do solo, como o petróleo e outros minérios, a devastação das matas, a descarga de resíduos industriais nos leitos dos rios, a emissão pelas indústrias de gases formadores de camadas atmosféricas que provocam o efeito estufa, o abuso do sexo. Agora, prestemos muita atenção porque vem-nos à lembrança o que praticamos no silêncio do mais íntimo do nosso ser. São os pensamentos maldosos que deixamos escapar contra as pessoas,
só porque não comungam conosco dos mesmos ideais e interesses. Já se disse na formação de nós mesmos como espíritos em evolução e na formação daqueles que estão sob a nossa responsabilidade, não nos é dado privilegiar os próprios prazeres em detrimento da educação formal e moral de quantos sejam os pupilos que nos são confiados, tendo em conta ainda que se estamos reunidos em forma da família, é porque trouxemos das nossas vidas anteriores débitos que nos requerem resgates. Somos almas devedoras entre si a requererem reajustes intransferíveis. O tempo passa e depois sentimos que a vida se esvai e só damos conta de que ela não nos apresentou qualquer sentido depois que se nos apossa o sentimento de que ela se aproxima do fim, sem que tenhamos aproveitado para acumular o verdadeiro tesouro. O tesouro que a traça não consome e a ferrugem não corrói, na justa medida do alerta apresentado misericordiosamente pelo Evangelho de Jesus. Todavia, somos espíritos eternos. Tempo e espaço, portanto, nos é mera ilusão. Não há tempo a vir, nem tempo que se foi. A nossa vida, sua natureza eterna, não tem passado e não terá futuro, mas é um eterno agora. Um presente a nos requerer condições íntimas apropriadas para a morada definitiva da felicidade. As coisas materiais são passageiras, como passageiro é o nosso corpo físico, porque tudo o que é matéria se transforma para cumprir a lei do progresso. Como também o corpo espiritual vai se eterizando, vai se sutilizando cada vez mais na sua constituição fluídica, até que a verdadeira essência vital, já despojada de qualquer resquício de materialidade, não mais se submeterá a qualquer injunção da cronologia da hora, do dia, do mês, do século, tornando milênios em elementos de utilidade indispensável nas dimensões felizes. O tema de hoje vai continuar, depois do nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir de autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de José Pedro, Gente que Sabe. Na terra a gente que sabe, onde alguém encontra alguém que abandonou a vida, partindo pra mais além. Entretanto é preciso ter cuidado com o que diz, pra que não aconteça dar um palpite infeliz. Precisamos ter certeza daquilo que se ensina, pra o mundo ser feliz. Vivamos nossa doutrina. Nasce ontem, morre hoje, pra renascer amanhã. É isto que nos ensina esta doutrina cristã. E como tudo na terra é ação e reação, aproveitemos, amigos, a atual encarnação. Aproveitemos, amigos, a atual encarnação. Na terra a gente que sabe, onde alguém encontra alguém que abandonou a vida, partindo pra mais além. Nasce ontem, morre hoje, pra renascer amanhã. É isto que nos ensina esta doutrina cristã. E como tudo na terra é ação e reação, aproveitemos, amigos, a atual encarnação. Aproveitemos, amigos, a atual encarnação. Aproveitemos, amigos, a atual encarnação. Aproveitemos, amigos, a atual encarnação.
Deus nunca deixou e jamais deixará de criar, porque o universo é infinito e também este se subordina à lei da evolução, oferecendo seu seio tanto àqueles que se sublimaram pela perfeição, quanto àqueles outros que ainda se demoram na caminhada ou no ponto de partida da senda evolutiva. No início de um novo período em que ou reciclamos o que fazíamos ou propomos realizar coisas novas, devemos deixar ressoar em nosso íntimo a exortação de Jesus, quando se dirigiu aos homens de sua época, dizendo: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, com a certeza de que não nos seria difícil ostentar a perfeição de que nos falou. Conquanto tenha ele feito comparação com o Supremo Criador, teve oportunidade de nos esclarecer que a perfeição almejada para o homem não seria mais do que ser caridoso, respeitador, honesto, deixando presidir-se pelo sentimento do verdadeiro amor ante todos seus semelhantes, na condição de irmãos universais, filhos do mesmo Pai amantíssimo. Assim, ao externarmos os desejos de que todos tenham um ano novo muito feliz, estejamos desejando que todos se conduzam de forma a harmonizar-se com os desígnios das leis inderrogáveis da vida, lembrando que elas são de consequência, são de causa e efeito, ou se preferirem, de ação e reação. Como nos dissera Jesus, nada passará sem que se tenha ajustado até o último ceitil. Se agirmos no bem em favor dos semelhantes, é como se estivéssemos semeando algo que nos fará feliz no momento da colheita. Em caso contrário, isto é, semeando o mal, o que devemos esperar? Todos somos companheiros de jornada evolutiva. É desejável que caminhemos juntos no rumo da evolução moral que nos garantirá a felicidade verdadeira. Mas não olvidemos que o empenho é individual. Porém, referindo-nos às convenções humanas de tempo e espaço, consideremos que dias, meses, anos, séculos são situações a nos auxiliarem apenas na organização da vida material. É a cronologia da satisfação dos nossos anseios, da utilização do tempo, enquanto estagiamos na parte sombria da nossa existência. E daí que devemos deduzir que mudarmos para melhor não depende de tempo. Bem que poderíamos nos transformar em dias, horas e até em minutos. De ordinário, somos escravizados pela inexorável sucessão das datas e das horas, numa doentia submissão a um esforço direcionado para as conquistas materiais. No desejo incontido de satisfazermos as necessidades que nós mesmos criamos, somos levados à aflitiva sensação de que o dia é curto, o mês insuficiente, o ano é pequeno demais para a consumação dos resultados ambicionados. Esquecemos do trato ao espírito. Não é, porém, o tempo que medimos segundo as nossas convenções que é insuficiente, mas as nossas ambições desmedidas que nos requerem cada vez mais dedicação ao esforço de resultado. Já não nos satisfaz a casa que temos, o carro que nos atende perfeitamente às nossas necessidades, que contudo consideramos já ultrapassados se comparado aos que os outros possuem. O progresso da ciência e da tecnologia nos é tentação constante e indisfarçável, porquanto a curto período de tempo um aparelho tem seu modelo modificado com o acréscimo de mais recursos que, na verdade, bem poderiam ser dispensados. Mas novas prestações a pagar se sobreporão àquelas que ainda não foram pagas. Como, então, conseguir satisfazer as nossas necessidades de atualização constante de coisas se o nosso salário não é suficiente? É aí que reside o grande problema. Para darmos conta de tudo isso,
Trabalhamos, marido e mulher, pai e mãe, sacrificamos a educação moral e formal de nossos filhos. Negamos-lhes saúde e bem-estar, negamos-lhe atenção. Nós os deixamos à mercê da educação da rua ou de pessoas estranhas. E depois, pouco mais tarde, veremos que falhamos, que fizemos dos nossos filhos pessoas infelizes, agora dados ao uso de bebidas alcoólicas ou drogas pesadas, o que nos faz profundamente infelizes e sem perspectivas de solução, porque a formação de homens de bom caráter, a partir da atenção e da orientação, não é difícil. Mas difícil mesmo, ou impossível, é reformar o homem afastado das virtudes humanas. Pretenderíamos que não fosse privilégio apenas dos espíritos a certeza de que o nosso depois, isto é, o nosso futuro feliz ou infeliz, depende apenas de cada um de nós, do que somos, do que fizemos, ou do que deixamos de fazer. De nada adianta implorarmos à divindade fazer que o novo ano nos seja mais benevolente, se não procedermos de maneira a nos harmonizar com os desígnios das leis universais, que são as leis divinas. Ouvintes e companheiros, não há o que denominamos tempo a operar a degeneração das nossas células físicas, mas a transformação da matéria, no cumprimento do supremo desiderato da depuração de tudo quanto existe no universo ilimitado. Como na fase do mineral, verificamos que o carvão evolui para o diamante incorruptível. Assim também o espírito, da fase do bruto e insensível aos desígnios das leis divinas, evolverá para a essência da angelitude e da sublimidade divina. Nós, porém, enquanto estagiários do planeta que nos impõe sofrimento para compelir-nos ao aperfeiçoamento a que somos destinados, vamos nos sujeitando à sucessão das etapas que aprendemos a distinguir pelo decurso da cronologia. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Vamos apreciar o que escreveu Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, a respeito da sucessão dos tempos.
Começa ele perguntando: serão novos os anos que passam, os séculos e os milênios que se sucedem na ampulheta do tempo? E responde: não, não são. O tempo qual o concebemos não passa de uma ilusão. Não há tempos novos, nem tempos velhos. O tempo é sempre o mesmo, porque é a eternidade. Todas as mudanças que constatamos em nós e em torno de nós são produto da transformação da matéria. É assim, companheiros, que quanto ao tempo, seja dia 1º, dia 2 ou 3, seja janeiro, fevereiro ou março, ou ano de 2012, 2013, não devemos por hora nos preocupar com a abrangência das nossas possibilidades de seres espirituais, mormente enquanto encarnados, porque com o que devemos efetivamente nos preocupar é com o exercício do melhor aproveitamento do nosso presente, fazendo dele a base de lançamento para mais nobres realizações espirituais. Sementeira Cristã apresenta a seguir, em nossa dimensão, a apresentação de Vicente Benatti. Seus rádio ouvintes, bom dia. Todos os nossos ouvintes, espíritas e não espíritas, estão convidados para a palestra a ser proferida pelo nosso Divaldo Pereira Franco, no dia 16 de fevereiro próximo, no ginásio da Escola Pestalozzi, às 19 horas, sob tema livre. Informamos aos que ainda não conhecem o ginásio da Escola Pestalozzi que a sua entrada é pela rua Afonso Pena. Como sempre, a presença e a sabedoria do Divaldo são sempre acolhidas por quase todos. Então, não vamos perder essa especial oportunidade de recebermos iluminados esclarecimentos doutrinários. Faísca e outras histórias. Rita Falker. É um livro lançado esse mês pelo Idefran. Ilustrações de Gabriel Góes e Nori Figueiredo. Rita Faulkner é escritora e ilustradora de livros infantis, tendo também trabalhos no âmbito da literatura para adultos, seja como capista e ilustradora, seja escrevendo ou psicografando obras mediúnicas. Tem concentrado seu trabalho em obras de cunho educacional e dirigidas ao público infantil. Professora de origami, coordena cursos e oficinas para crianças e adultos. Está fazendo graduação em filosofia na Universidade de São Judas, de São Paulo. É diretora da Edições Gil. Faísca e outras histórias. Os 3 contos desse livro falam sobre descobrir quem somos e sobre a liberdade de ser aquilo que somos. Isso pode ser mais fácil ou mais difícil. Pode contrariar opiniões dos outros e até surpreender a nós mesmos. Mas somos seres únicos na combinação da nossa igualdade com as nossas diferenças, buscando a autenticidade e afirmação de nós mesmos nesse universo infinito de possibilidade. Faísca é um lançamento que é aconselhado aos nossos radiovintes, aos senhores pais, que é uma obra excelente para ilustrar as nossas crianças com contos excelentes para a nossa formação do dia a dia. Estamos no nosso serviço de utilidade pública dizendo que a Copa São Paulo, que se inicia hoje em Franca, é a primeira realização do nosso Estado nessa área. Um encontro de novos valores, divulgação da cidade de Franca. É hora de exercer novas amizades. E nisso hoje, a partir das 14 horas, no Estádio Municipal Zé Lancha Filho. Ano novo, expectativa redobrada. O 15º Congresso Estadual de Espiritismo deixa atividades vantajosas de deveres e ações. Os saldos recebemos todos os dias. Expectativas otimistas, renovação permanente, trabalho profissional, espontâneo. A felicidade é uma espécie de bomba injetora de todas as horas. Solidariedade, uma outra forma de conhecer. Agregar valor,
ao tempo e seguir em frente. Ano novo, vida nova. Então nós recomendamos ainda aos nossos ouvintes essa excelente palestra do Divaldo Frank, que com certeza traz nova forma de iluminação à nossa cidade. É um ressurgir também do 15º Congresso Estadual de Espiritismo. Do Candário Pestalozzi, ginásio da Escola Pestalozzi. Entrada é pela rua Afonso Pena. A sabedoria do Divaldo está novamente presente. Convidamos a todos para essa excelente palestra. Estamos dentro da... O dia será dia 16 de fevereiro. Dia 16 de fevereiro, a partir das 19 horas. Tenham todos um bom dia. Até a nossa edição. Muito obrigado. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem transmitida através da psicografia de Chico Xavier pelo espírito da senhora Alzenita da Silva Nunes, desencarnada em acidente. Ouçamos seu relato cheio de informações, lamentos, mas carregado de confiança nas leis divinas. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Eurípides, meu filho, Deus abençoe a você e Diniz com todos os nossos. Estou aqui juntamente com vocês, como quem procura confirmar notícias que já consegui enviar através do Centro Espírita Eurípides Barçanufo em nossa Goianésia. O nosso irmão Orcedino é nossa testemunha. Agradeço a ele por ter vindo. Não precisava, em meu entendimento, reafirmar o que já disse. Muito me doeu aquela desencarnação repentina, quando guardava o nosso Cleison com tanto amor. Naquela hora em que o movimento súbito de máquinas nos envolveu, se me achasse sozinha, não me afligiria tanto. Afinal, filhos queridos, tinha eu vivido a minha existência. Deus me concedera a felicidade de criá-los com carinho na singeleza de nossa vida e de nossa casa. Não que eu tivesse a ideia de querer a morte. Entretanto, estava resignada com o que pudesse vir sobre meus dias na terra. Mas o netinho era um tesouro em minhas mãos. Era a vida que começava e que eu devia defender. Penso que adormeci, agarrando-me a ele na ânsia de livrá-lo. O resto não posso saber, porque a misericórdia de Deus nos amansa o senso de consciência na hora grave da liberação do corpo. Assim como acontece conosco, se alguém no mundo nos administra um anestésico de alto poder. A não ser aquele pavor no coração da mulher que se vê obrigada a salvar um filho ou um neto, sem poder, à frente do inevitável, nada mais sofri. Entrei numa espécie de sono no qual vivi toda a minha existência, desde a infância, como se estivesse divagando num sonho. Quando acordei, ao me reconhecer sem o Cleison, gritei por socorro e chorei, como podem vocês imaginar. Da atmosfera que me cercava, não guardei traços na lembrança, porque os meus braços vazios me compeliam no mergulho em mim própria, a fim de rezar em desespero. Nossa abnegada Josefa, a quem chamo por Mamãe Josefa, qual se me visse de novo criança, me amparou, abrindo-me os braços. A perda do netinho me fazia sofrer muito mais que o desenlace havido entre mim e o corpo estragado que ficara. Fui informada de que o neto fora conduzido a um lar de crianças, enquanto me entregava ao sofrimento,
ao recolher informações quanto a ele. O que chorei, meus filhos, não me seria possível dizer em palavras. Sei, porém, que nossa querida Diniz e você me compreenderam e que tudo vai se reorganizando para a vida. Não direi que essa organização se verifica sem mim, porque as mães nunca morrem. Adivinho que Deus me concederá um meio de estar perto de casa para ver a todos e acompanhá-los com o meu coração. O Volmer e a Marilu ainda precisam de muita assistência e rogo a vocês auxiliarem meus filhos com as palavras de paz e de esperança de que tanto necessitam. Já posso ver o nosso Cleison, onde se encontra, sob o carinhoso cuidado de muita gente boa, e prometo dividir-me entre vocês em Goianésia e ele, que se transformou em meu companheiro de viagem, dessa viagem em que somos transportados nos braços daqueles que nos fazem a caridade de amar nas horas difíceis, quando já nada se tem para dar ou retribuir. Tenho recebido os bons pensamentos de seu pai, que muito me auxiliam, e agradeço à Maria Aparecida, à Marilu, ao Volmer e a vocês as orações com que me confortaram neste ponto de minha dolorosa experiência, em que atualmente me vejo lutando ainda bastante para recuperar-me na paz de que preciso, a fim de retornar às minhas possibilidades de ser útil. De qualquer modo, peço a vocês, da família, que nada promovam contra qualquer pessoa. Aprendi com a vida que devemos colocar a nós mesmos no lugar daqueles que arcam com o fardo da culpa, e não desejo nem para vocês e nem para mim os sentimentos daqueles irmãos que merecem as nossas preces de paz e não qualquer palavra de censura. Aqui na vida espiritual, a verdade se nos revela com tamanha luz que qualquer ideia de punição sobre os outros não é mais possível. Somos todos irmãos. O erro de uns pode ser a falta dos outros. Sou ainda mãe de meus filhos e compreendo que os nossos semelhantes não nasceram no mundo sem a presença de mães que os amam. E sempre pensando em Deus, desejo a paz. Desejamos todos nós essa paz, a fim de que não estejamos a criar maiores lutas em torno de nossos passos. Filhos meus, imaginando aqui a presença de todos, peço a Deus que os abençoe. E esperando que a fé em Deus cubra as nossas provas, das quais naturalmente temos necessidade, reúno vocês todos em meu abraço de muito carinho, embora orvalhado das lágrimas de saudade. A mamãe que os seguirá sempre, rogando a Deus que a todos nos ampare e nos abençoe. Alzenita da Silva Nunes. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores, como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, que é o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes
portanto oferecendo 4 opções ao associado. Mas o associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como também pode adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, ser entregues no local que indicar mediante o acréscimo da taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue DDD 16 3721 8282, ou melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. A seguir, Sementeira Cristã apresenta pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir a resposta à pergunta do nosso prezado ouvinte Everton de Assis, de Capitinga, Minas Gerais, que nos pede esclarecimentos. O que pensarmos se as nossas orações não são atendidas? Vamos ouvir a resposta, meu caro Everton, em gravação preparada pelo nosso companheiro Jaime Batista da Silva. O atendimento aos pedidos que formulamos através da oração guarda coerência com a vida que levamos no dia a dia. Se essa vida é equilibrada, com destaque para a valorização da família, se exercitamos a paciência e a caridade, atendendo ao que preceitua o Evangelho, enfim, se vivemos de maneira condigna, logicamente teremos maiores probabilidades de conseguirmos atendimento aos nossos pedidos. Por outro lado, se nossa vida for desequilibrada, se nossas preocupações atenderem tão somente às necessidades materiais, se agirmos como se a vida fosse deixar de existir depois da chamada morte, ostentando em abundância orgulho, egoísmo e vaidade, corremos o risco de, ao pedir, não encontrarmos respostas do plano espiritual. E isso acontece não porque a providência divina não seja benevolente, e sim porque esse tipo de vida dificulta ou até mesmo impede que nos sintonizemos com as forças superiores da vida. Outro aspecto a considerar diz respeito ao merecimento. Se nossos pedidos não forem alicerçados por uma vida digna e evangelizada, como esperar atendimento ao que pedimos? Importante lembrarmos que existe ainda uma programação envolvendo todas as criaturas, organizada quando elas ainda se encontravam no plano espiritual. Por mais evangelizada que seja, se o pedido de algum modo alterar essa programação, podemos afirmar com segurança que ela não será atendida. De se destacar ainda que a maioria dos suplicantes não sabe pedir. Quase sempre solicita coisas de modo a melhorar sua vida material, quando o enfoque deveria priorizar sua vida espiritual. Em que pese tudo isso, diz a doutrina espírita que,
mercê da misericórdia divina, sempre que pedimos com sinceridade, nossos anjos guardiães e protetores tudo fazem para nos atender de algum modo, mesmo por vias indiretas. Se pedimos, por exemplo, dinheiro, poderemos ser atendidos com um emprego que nos possibilite solucionar nossos problemas. Se pedimos cura para nossos males, podemos conseguir uma melhora geral em nossa saúde. Se pedimos que nossa esposa, que não consegue engravidar, gere um filho, pode ele aparecer em nossas vidas através do processo de adoção. Para terminar, queria dizer a você, Wanda, e a todos os nossos ouvintes, sendo a oração um reconhecimento da superioridade divina e, ao mesmo tempo, um ato de humildade, não deixem nunca de orar. Os benefícios, de algum modo, sempre aparecem. Um dia, quando evoluirmos um pouco mais, nossas orações terão muito mais agradecimentos e louvor a Deus do que pedidos de qualquer natureza. E no caso de conter pedidos, estes, com certeza, serão feitos mais em favor do próximo do que a nós mesmos. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro CEP 14.400.690, Freca, São Paulo, ou liguem DDD 16 3721 8282, ou ainda passe um e-mail idefran@idefran.com.br. A questão 240 de O Livro dos Espíritos nos esclarece que os espíritos não entendem o tempo da mesma forma que nós encarnados. E acrescenta que é por isso mesmo que encarnados e desencarnados não se entendem quando se trata de fixar datas e épocas. Ao comentar a mesma resposta dos espíritos, Kardec expendeu a seguinte observação: os espíritos vivem fora do tempo tal como compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos tão longos para nós não são, ao seu entendimento, senão instantes que se esvaecem na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Quanto ao tempo presente, os espíritos têm dele uma ideia bem diferente da nossa, porquanto, do mesmo modo que a pessoa que enxerga vê claramente as coisas, tem delas uma ideia mais justa do que a pessoa que não enxerga. Considerando o tempo presente, não podemos nos esquecer de que os espíritos que já detêm um certo conhecimento o julgam de maneira diferente como o julgamos, porquanto o seu poder de percepção é expressivamente mais acentuado do que o nosso. Ainda em O Livro dos Espíritos, questão 242, vemos quanto ao passado, quando os espíritos se ocupam dele, ele se torna presente. Da mesma maneira como recordamos com mais precisão quando algum fato passado nos tenha impressionado fortemente o psiquismo. Nós, os encarnados, temos o véu da materialidade a nos obscurecer a mente. Os espíritos não o têm, o que os leva a buscar com facilidade a lembrança do passado. Mas isto só se dá quando lhe significa alguma utilidade evolutiva. Na eternidade, na imensidão incomensurável do espaço, o espírito se agita, procurando realizar o senso da vida, que é a evolução. Para consumá-la, percorre as incontáveis terras do céu,
Veste e despe centenas de indumentos, assumindo milhares de formas e aspectos. A matéria é seu instrumento. É o meio através do qual ele consegue a sua ascensão ininterrupta. A ignorância é apenas uma grande noite que cederá lugar ao sol da sabedoria. Com esta observação do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Obrigados pela audiência. Lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. A qualquer tempo, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Jaime Batista da Silva. Serviços de áudio e sonoplastia, Danilo Espuma. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade e Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.